Olá pessoal, meu nome é Everton Camolés de Araújo e hoje eu vou apresentar o meu trabalho final referente à disciplina Aprendizado de Máquinas. O tema proposto foi a recuperação de dados através da implementação dos algoritmos PCA, que vem do inglês Principal Component Analysis, e o CAMINS. Como motivação à nossa aplicação, temos uma companhia de distribuição de gás natural que realizou um levantamento em estoque referente aos medidores de volume de gás do tipo diafragma. Então a tabela que eles levantaram continha as seguintes informações: o modelo do medidor, as principais dimensões físicas dele, o volume apresentado no display do medidor, expresso em metro cúbico, e o valor contábil expresso em reais. Porém, ao receber e iniciar a análise dos dados dessa planilha, foi verificado que os dados não estavam padronizados entre si. Dessa forma, realizou-se um estudo mais aprofundado a fim de verificar quais foram as contribuições que influenciaram nessa medição. Dentre elas, podemos destacar que a equipe que realizou esse levantamento não possuía as ferramentas adequadas para esse tipo de operação. E mais uma contribuição considerável foi que em nenhum momento essa equipe teve o devido treinamento de como realizar essas medições. Outro problema que foi detectado é que na planilha apresentada, a coluna referente ao modelo dos medidores de volume de gás estava incompleta. E dessa forma, como proposta para a solução desse problema e recuperação desses dados, iremos aplicar inicialmente o algoritmo PCA, para reduzir essa dimensionalidade e representar os mesmos dados em um número menor de dimensões, e posteriormente aplicaremos o CAMINS para a determinação dos clusters ou grupos existentes nessa população. Então, como é possível verificar nesse primeiro gráfico, cada dimensão possui sua própria escala. E para a implementação do PCA, a gente tem que trabalhar com os dados todos numa mesma escala. Com isso, iremos utilizar essa equação a fim de passar todos os dados para uma mesma escala. E o dado padronizado, como que ele é obtido? É através do dado original, menos a média dessas amostras, dividido pelo desvio padrão dessas amostras. Aplicando essa equação em todas essas dimensões, a gente vai obter esse gráfico, onde todas as dimensões são representadas em uma escala entre 0 e 1. E isso possibilita que a gente faça o cálculo da covariância. O que seria a covariância? Seria a determinação de quão dependente uma dimensão é de outra dimensão do sistema. Considerando esse cálculo de covariância, é possível elaborar a matriz de covariância. Considerando essa primeira linha como exemplo, o que cada expressão quer dizer? A variância em A, basicamente, é o quanto A varia dentro da própria dimensão A. A covariância entre A e B sinaliza o quanto uma dimensão pode ser alterada, pode ser influenciada a partir da variação de outra dimensão. Então, basicamente, considerando esse exemplo, a covariância entre A e B. Se você obter aqui um fator positivo, quer dizer que temos um comportamento crescente, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra tende a aumentar também. Caso obtenha-se aqui um fator negativo, a gente pode falar que temos um comportamento decrescente, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. E quando temos valor nulo ou zero, a gente pode concluir que uma variável não é dependente da outra variável a qual ela está sendo comparada. E isso reflete também no que? Na equação abaixo, onde temos a matriz de transformação multiplicada pelo autovetor, que é igual ao próprio autovetor multiplicado pelo alto valor desse sistema. A resolução dessa equação, para sistemas de pequenas dimensões, pode ser realizada de forma algébrica. Porém, para sistemas com mais dimensões, como por exemplo essa que estamos tratando, que tem 8 dimensões, aconselha-se a utilização de cálculo numérico para sua resolução. E considerando-se os autovalores de cada dimensão, através dessa equação, a gente pode determinar o quanto cada dimensão representa todo o sistema. Então, realizando esse cálculo para o nosso sistema, a gente consegue plotar o gráfico apresentado aqui. E é possível verificar que, com duas dimensões, a gente consegue representar toda a população com a precisão superior a 97%. E foi isso que a gente fez. A gente considerou duas dimensões e realizou a redução de dimensionalidade de 8 dimensões para 2 dimensões, gerando esse gráfico. O que é possível verificar nesse gráfico é que quase todas as dimensões estão bem separadas uma da outra, quase possibilitando a representação em uma dimensão. Porém, considerando essa zona nebulosa, que a gente entende que tem dois grupos, a gente teria uma precisão não tão desejada quanto a representação dos dados. E por isso a gente determinou que seria 2 dimensões e não apenas uma. Tendo todo o sistema representado em apenas 2 dimensões, agora a gente vai aplicar o algoritmo do CAMINS para a realização da clusterização dos dados. Então, o CAMINS tem duas restrições iniciais que devem ser seguidas. A primeira é, o número de clusters que o sistema deve ter tem que ser conhecido. Como no nosso caso estamos falando de 6 modelos de medidores, então será 6 o número de clusters que a gente vai ter.
A segunda restrição do algoritmo é que a gente tem que estimar a posição inicial de cada cluster, o centro de cada cluster. Então, através da análise visual do gráfico, foi possível atribuir 6 pontos iniciais aos clusters. Tomando como exemplo esse cluster, como que ele vai realizar o cálculo dele? Inicialmente, ele vai realizar o cálculo entre ele e todos os pontos existentes no sistema, e ele vai atribuir a si os pontos que ele entende que estejam próximos dele. Posteriormente, após atribuir os pontos pertencentes a ele, o algoritmo vai realizar o cálculo da distância média entre cada ponto e ele, gerando assim uma nova coordenada, nesse caso em XY. E ele vai se atualizar para essa coordenada. Feito isso, ele vai realizar novamente o cálculo entre a distância dele e de todos os pontos do algoritmo. Vai novamente atribuir os pontos que estão próximos a ele, e ele vai, mais uma vez, calcular a distância média entre ele e os pontos que ele considerou dele, e vai se mover para a nova distância. Quando que o algoritmo vai parar essa etapa de cálculo? Quando ele parar de se mover, ou seja, ele vai estar no centro do grupo ao qual ele pertence. Então, no nosso caso aqui, a gente colocou esses 6 pontos iniciais e rodou o algoritmo. Quando o algoritmo foi finalizado, esse foi o resultado que tivemos. Tivemos 6 grupos classificados, referente a cada um modelo de medidor de volume de gás. Porém, a gente não tem a informação de qual modelo de medidor de volume de gás cada cluster representa. Então, dessa forma, tomamos como base 2 parâmetros para essa determinação. Entendemos que, quanto menor o medidor, mais simples é a forma de fazer a medição física dele. Então, a variância entre os dados tende a ser menor. E esse foi um dos critérios adotados. O segundo critério que adotamos foi que o medidor G10 e o medidor G16 possuem similaridade quanto às suas dimensões mecânicas. Então, analisando esse gráfico, a gente tem 2 clusters bem próximos um do outro. Então, considerando essa premissa de quanto menor o modelo do medidor, menor a variância, e esse critério de que o G10 e o G16 são bem próximos, a gente conseguiu categorizar dessa forma, onde aqui temos o medidor G1.6, aqui o medidor G4, o G6, o G10, o G16 e o G25. E ao final dessa categorização, o que tivemos de resultado? 110 medidores do tipo G1.6, 123 medidores do tipo G4, 88 medidores G6, 72 medidores G10, 88 medidores G16 e 68 medidores G25, possibilitando assim que os dados da coluna referente ao modelo do medidor fossem recuperados. Porém, posteriormente a essa aplicação, a equipe de estoque nos mandou a tabela revisada, desta vez contendo a informação referente aos medidores de cada linha. Dessa forma, para avaliar a eficácia do nosso algoritmo, a gente elaborou essa matriz. Então, com base na análise, conseguimos verificar que o algoritmo foi bem preciso, apenas tendo divergência quanto ao medidor G10, onde ele errou 2 modelos, e no medidor G16, onde ele também errou 2 modelos. Considerando todo o sistema, o número total de amostras e o número de erros, a gente conseguiu calcular a precisão do algoritmo. E para essa aplicação, ele foi de 99,27%, sendo um valor bem satisfatório para a aplicação em questão. Dessa forma, conseguimos tirar algumas conclusões quanto à aplicação dos algoritmos. Quanto ao problema solucionado, o que a gente consegue verificar? A gente aplicou o PCA e foi reduzido de 8 dimensões para 2 dimensões. A gente aplicou o caminhos e a gente conseguiu fazer a clusterização de 6 subgrupos dentro da população. E todo esse processo teve uma precisão superior a 97%. Quanto ao algoritmo PCA em específico, a gente conseguiu verificar que ele consegue representar sistemas com um grande número de dimensões em pequenas dimensões, facilitando assim a sua análise. A gente também conseguiu notar que ele apresenta uma boa precisão quanto à sua aplicação. Também verificamos que tem alguns pontos de atenção na hora da aplicação do PCA. Uma delas é que os dados dentro de uma dimensão devem possuir certa similaridade para que ele consiga caracterizar e tratar esses dados, e também todos os dados de todas as dimensões devem ser apresentados em uma mesma escala, para que assim seja feita a manipulação algébrica. Como ponto de atenção ao algoritmo Caminhos, a gente tem a seleção do ponto inicial do centro de cada cluster, pois se selecionar de uma forma errada, ele pode afetar negativamente no resultado que ele vai gerar. E também a gente conseguiu verificar que o caminho, sendo aplicado corretamente, ele também apresenta uma boa precisão quanto à aplicação. E como referência bibliográfica e base para a elaboração de todo o estudo realizado, a gente tem essas 6 principais fontes. Queria agradecer pela disponibilização do tempo, e caso vocês possuam alguma dúvida ou sugestão quanto à aplicação realizada, aqui está meu e-mail e vocês podem me contatar a qualquer momento. Muito obrigado.